Quando eu subi, que eu coloquei meu rosto dentro da porta, eu já levei um soco. É onde eu apaguei, onde ficou todas aquelas marcas. E depois eu fui chutada no chão, porque quando eu acordei eu tava toda machucada também. Porque... Centralcast. Oferecimento Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultra Fios. Recupere sua autoestima com a Ultra Fios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente, mas antes de apresentar a convidada de hoje, quero pedir para você, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho e comenta lá também se você quiser sugerir pautas, falar dos assuntos que a gente tem debatido aqui, das histórias que a gente tem contado. Eu tenho aqui na minha frente ela ela é personal das brabas. Ela vai falar um pouco do trabalho dela, mas hoje o foco é em uma história de vida, uma coisa que ela passou, que é muito importante conscientizar as pessoas. E eu tenho aqui na minha frente Débora Sander. Muito obrigado. Prazer. Obrigada pela oportunidade. Obrigado por abrir um espaço na sua agenda e vir trocar um pouquinho de histórias, né? E contar a sua história, que também eu vejo que você se recuperou muito bem, mas não deve ser fácil ainda, né? Não. Se reconstruir depois de tudo, né? Sim. Para quem não sabe, a Débora sofreu um atentado à vida, vamos dizer assim, violência doméstica, né? Uhum. E você já vem há um tempo, inclusive eu vi, acho que no programa do Bunlai, nosso amigo, contando suas histórias, e é um ato de muita coragem, parabéns. Obrigada. Vamos puxar um pouquinho lá antes, né? Com certeza. Antes de chegar nesses acontecimentos, o que fazia a Débora, né? De onde que ela veio, o que ela comia, ela já era fitness, ela já era brava, bruta. Isso. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe quando o pessoal vai assistir. Exatamente. A Débora, ela é catarinense, nascida em Campoirê, perto de Chapecó. Porque quando você fala, não tem nem no mapa. Tem que dar a referência. Vim para o Mato Grosso cedo, com 2 aninhos. Morei em Guarantã, lá na divisa com o Pará. Depois meus pais foram para Sinop, que é onde eles moram. Uhum. E depois, com 16 anos, eu vim para Cuiabá. Com 18, eu casei com o pai do meu filho. Meu filho hoje tem 24 anos. Casei, fiquei 22 anos casada com ele. Um casamento tranquilo. Tranquilo, maravilhoso. Eu falo assim, eu acho que meu amor da minha vida já passou. Agora, minha luta é não procurar relacionamentos e sim cuidar de outras mulheres. Sim, legal. Entendeu? Acho que Deus me deu essa oportunidade de fazer isso. Porque eu perdi ele para o Covid. Na pandemia, logo no meio, mais ou menos no meio da pandemia, ele faleceu de Covid. Teve todo um processo muito dolorido, que é a parte da intubação, então E no final, mal você podia se despedir, né? Eu não sei quem eu enterrei. Essa é uma Hoje, por exemplo, eu acordei chorando. Porque às vezes eu tô nessa terapia ainda de luto até hoje, porque eu não sei, não teve cortejo. Não podia Foi ter, marcado lá no cemitério e a gente tinha 10 minutos para ficar perto do caixão. Só que eu não sei quem eu enterrei. Entendo. Porque a gente não pôde ver, não pôde olhar. Essa doença ela ainda era cruel, né? Ela a pessoa entrava parecendo gente. que estava com uma gripe e alguns não voltaram mais. Né? Exatamente. Teve um colega que marcou coisa comigo num dia e numa segunda, no sábado, cadê ele? Nem sabia, já tinha ido. Pois é. Eu imagino. E essa dor fica porque você fica... olha só para você ter noção. Quando eu passo na frente do hospital, a cabeça da gente fica meio... Eu passo no hospital onde ele foi entubado e eu olho assim, você tá aí dentro, né? A minha cabeça fala assim, uma hora você vai sair. Parece que porque como eu não vi, é por isso que é muito importante também ter essa parte do velório, de você ver a pessoa se despedir. Todos os ritos do luto, Exato, porque na sua mente você não viu. Então a sua mente ela não acredita. É doloroso, mas é um processo que depois é bom você passar por ele, né? E aí me parece que para você é uma coisinha que faltou, né? Faltou. Ali, né? Tanto assim, essa noite, e é um sonho que eu falo pro meu filho. Eu falo, filho, mãe sonha com o papai. Quando eu sonho sempre o mesmo sonho. Mesmo no meu segundo relacionamento, que deu tudo isso aí,
Eu sonhava que ele falava para mim, não, eu tô aqui, só tô um período longe, já tô Te tranquilizando. Às vezes, sabe? Nossa, Eu terrível, imagino. terrível. E aí, você já era instrutora fitness, personal? Não, eu sou formada em marketing, minha primeira formação, sim. eu sou formada em marketing, que é a minha primeira faculdade, e atuei durante uns 13 anos. Eu tinha Bastante agência experiência, de ações promocionais e eventos. E depois eu enjoei de fazer isso, eu falei, não, chega. E aí, como eu gosto muito, e eu sou médium, né? Então, gostava muito disso. Eu procurei fazer outros cursos. E aí, eu me formei como terapeuta holística. Ah, que legal. Passou já o terapeuta aqui também. Eu sou terapeuta holística. Aí o pessoal fala, mas o que você faz? Todos os tipos de terapia integrativa. Legal, bacana. Que é shiatsu, auriculocompultura, alinhamento de chakra. E aí, eu fiquei atendendo também por um bom tempo como terapeuta. Até minhas clientes, ontem uma menina falou assim, Débora, não tem... volta, pelo amor de Deus, me atende, porque não tem mão igual a sua. Eu falei, eu sou médium, a minha mão foi dada mão de curas. Sim. Então, assim, são pessoas que você simplesmente toca pela energia. Sim. E aí... E aí, o que fez? Você descontinuou, vamos dizer assim? Aí, assim, eu tava com 30 e poucos anos já, nunca tinha pisado numa academia, odiava. Aí nós decidimos ter outro filho. O Arthur já estava grande, meu filho já estava grande, eu e meu falecido marido decidimos ter outro filho. E aí eu fui fazer uns exames para ver se estava tudo certo, para poder engravidar. E nesses exames o médico pediu um monte de coisa. Aí ele falou, mais algum? Falei, doutor, coloca aí o do lúpus, pelo amor de Deus. Porque minha mãe todos os dias fala, já fez o exame? Já fez o exame? Todo mundo já fez. E eu tenho 126 primos de primeiro grau. E na minha família tem lúpus. Entendi. Então, o lúpus é aquela coisa o pai da avó vem na terceira geração. Geralmente é isso, eu não Pula, entendo. né? É. Uma geração. E aí, eu falei, doutor, coloca esse exame. Ele colocou. Quando eu voltei lá, ele, tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Ele, Débora, seu fã deu positivo. Temos que verificar. Enfim, aí descobri que eu tinha lúpus. Sim. Tinha não, eu tenho, porque é uma doença... Gente, não é transmissível, pelo amor de Deus. Aproveita já dá É essa uma informação pro pessoal. doença autoimune. É uma doença genética. Que logo que eu comecei a falar que eu tenho lúpus, as pessoas começaram a falar, mas pega, mas transmite. Falei, não, gente, é uma doença genética. Sim. É autoimune. E o que ela acarreta, assim, para quem tem? A imunidade da gente, ela fica muito Suscetível. aflorada. Então, assim, ele ataca os membros. Eu não sei falar muito bem sobre essas partes técnicas. Ela fica muito na defensiva, acaba atacando os próprios órgãos. E aí eu tinha uma tia, que é a irmã do meu pai, que fazia até quimioterapia, radioterapia, para poder parar ele. Controlar ela, né? E assim, os médicos falam que o lúpus ele é comparado com o HIV e o câncer. Porque ele não é... Porque ele não tem cura. Só porque não consegue curar. Só esse detalhe, né? Só esse detalhe. Não é porque ele é transmissível. O câncer também não é transmissível. Sim, exatamente. É uma doença genética. Se você já tem a predisposição, é isso. Enfim, descobrir que eu tinha lúpus. Aí eu fui no reumato, porque eu sentia muita dores nos joelhos. Então, aí que eu ia te perguntar, você não sentia... Era só o joelho? Só o meu joelho doía, mas eu sempre fui muito serelepe, muito... é porque eu não paro, porque eu tenho TDAH, gente. Eu descobri que eu tenho TDAH nível hard de hiperatividade. Eu sou mega hiperativa. E aí eu achava que era isso, porque eu não parava. E aí o meu reumato falou, olha, Débora, deu alguns probleminhas aqui, inclusive você vai precisar urgentemente ganhar massa muscular. E eu pesava 49 quilos. Eu era o filé do grilo. Eu falei, sério? Ele porque como já você está com as articulações comprometidas, também tem o condromalácia. Ah, sim. Igual você, só que a minha está em grau 4, ainda falta muito para você chegar no meu. E não quero chegar, não. Nem vai. Não, nós vamos cuidar desses... Vamos fazer um fortalecimento, moço, vou pegar no seu pé. Aí, ele falou, você precisa ganhar massa muscular.
Eu falei, mas como que ganha massa muscular? Ele falou assim, academia, Débora? Se for parado, vai ser só massa gorda, né? Ele falou, você tem que entrar e é musculação, não tem outro jeito. Eu falei, doutor, não vou fazer esse treino não, eu odeio academia. Deus me livre e guarde. Falou, então tá, então você vai ficar acamada daqui uns dias, daqui um tempo, vai depender de nego levar você pra lá e pra cá, você não vai ter força pra sair, suas articulações vão ficar todas atacadas. E me parece que você é meio hiperativa, né? Pensar nisso pra uma pessoa hiperativa, não levantar da cama. Eu falei, saí de lá, fui direto na academia perto da minha casa. Só de pensar que você ia ficar, né, parada, você quer matar um hiperativo, é você falar pra ele ficar parado. Ficar parado. Aí eu olhei, entrei e falei, bosta, vou ter que fazer esse troço. Tá bom, me inscrevi lá no outro dia. Não tinha nem roupa pra ir, eu nunca gostei. Aí fui, comecei a fazer e coloquei como meta, bem, então já que eu tenho que ganhar massa, minha meta é 10 quilos de massa. Tenho que ganhar isso. E falei pro professor lá, falei, preciso assim, questão de saúde, E foi. Eu fazia os exercícios xingando, brigando. O que eu tô fazendo aqui? Como todos os meus alunos, como todos vocês que odeiam a academia. Gente, é só os primeiros 4 meses. Depois o cérebro da gente... Se programa, ele né? reprograma, ele vai. Porque o cérebro, ele não quer gastar energia, ele não quer fazer força. Então, no começo, pra ele é uma força, Pra né? ele, é sair da zona de conforto. Ele tem que produzir mais energia, porque músculo pesa. Ele quer guardar em forma de glicogênio, em forma de gordura. Sim. Entendeu? Então, pro cérebro da gente, ele quer toda vez. Não vai, fica em no casa. modo sobrevivência dele é reter energia. Reter né? energia e não gastar. Músculo pesa. Sim. Enfim. 4 meses, tal, comecei a gostar. Aí já começa a aparecer uma bolinha aqui do meu quadríceps. Já começa meu vasto lateral. Já começa a se olhar mais no espelho, meu vasto né? medial, meu vasto lateral. Eu falei, eu acho que já tá bom esse negócio. E ainda no começo tudo sem suplementação, nada, tudo naturalzão. Tudo naturalzão, nem sabia o que era isso, leiguíssimo. Ou nem um empurrão com alimentação mais regrada. Não, aí eu seguia o que o próprio personal lá... Aí era tudo meio genérico, assim, ele né? falava, pra você ganhar massa tem que comer bastante proteína e tal. Só que eu sou ectomorfo, né? Eu sou aquela pessoa que eu posso comer o que for. É o tal da falso magro. Ai, que ódio de Eu gente como assim. tudo, Não, e já tô toda com raiva hora, de e você. todo tempo. E eu... Se eu der um like num negócio, eu ganho. na comida. Ganho. Se eu der um like no Instagram, minha cara incha. Não, gente, eu perco caloria dormindo. Olha aí. É porque também é acelerada, né? Acho que o seu metabolismo deve ser... De criança. O médico já falou, Débora, eu não sei como é que desliga você, não. Eu falei, nem desligue, me deixa assim, meu senhor. Enfim, aí eu gostei, comecei a me apaixonar. Aí eu comecei a suplementar. Aí eu queria já ficar gostosa, grandona. Aí me ofereceram bomba. Aí eu usei uma. Aplicou na minha bunda. No outro dia eu fui parar no hospital. Olha. Por quê? Corpo estranho. O que o lúpus faz? Rejeitou. Toma, besta. Aí eu entendi bem. Não é pra mim. Não sou contra, tentei fazer, mas não posso. Vamos no natural. Aí comecei a suplementar e puxar ferro. Gostei. Aí você começa a direcionar. Porque aí eu já quer começava. perna, bumbum, essas coisas. Aí eu já começava abdômen. a ajudar as pessoas que estavam chegando na academia e tal. Falei, cara, isso aqui é bom demais. Vou mandar outra faculdade. Olha aí. Aí eu entrei. Já tava com quantos anos, mais ou menos, quando você foi? 37, 38, negócio assim. Muito bacana. Eu tava terminando na pandemia. Aí eu parei durante a pandemia, voltei. Tudo que você passou também, né? Aí eu não tinha cabeça para estudar. Sim. Tanto que eu tirei o CREF faz pouco tempo. Entendi. Mas assim, nunca parei de treinar. Mesmo na pandemia, quando eu perdi o meu falecido esposo, eu voltei aos 49 quilos. Imagino, né? Perdi tudo. Rolou uma deprê aí. Nossa, demais. Eu perdi tudo, voltei, fiquei... Na verdade, nem foi 49, foi 51, mas eu tava com 70. Foi. E assim, a massa magra, ela é ingrata, né? Você faltar uma semana na academia, quando você volta, ela finge que não te conhece. Ela vira a cara pra É você. degramadinha. Sacanagem. Só que ela tem uma coisa boa.
ela tem a memória muscular. Existe memória muscular? Claro que existe. Se tem, a minha tá com Alzheimer. Então. Não, ela tá faltando uma professora que deixa você na linha. Braba, bruta. Vem que eu trago isso ela. Eu vou lembrar, vou dar cascudo nela, ela vai vir. E aí foi isso. Comecei a dar aula, E hoje eu dou aula. E hoje eu estou migrando. Eu sempre fui personal. Sempre gostei da musculação. E hoje eu estou migrando para aulas funcionais, que é o que eu gosto. Porque como eu super mega hiperativa, eu não gosto de ficar do lado só brigando com a pessoa. Eu gosto de fazer. Entendi. Porque eu nunca parei de treinar também. Mas eu gosto de fazer. E aí eu comecei com aulas funcionais. Todo mundo fala assim, nossa, Débora... Que você tá fazendo ao mesmo tempo. Né? Você tá lá no palco e vibrando e trazendo. Todo mundo fala assim, nossa, Débora, você tá tão magrinha, você tá diferente, já foi mais forte, você foi grandona. Eu falei, pois é. É músculo, né? Sempre fui. Quando eu te vi, você tava nessa fase mais grandona. Eu sempre fui grande, queria ficar grande. Só que, dando aula funcional, você não consegue fazer isso. Você seca. Então, hoje eu tô um músculo legal, mas bem sequinho. Sim. Por quê? Porque eu faço a atividade que... O funcional, ele é uma alternativa boa para quem não gosta de puxar ferro? É maravilhoso, principalmente se for minha aula. Você vai sair sem andar do mesmo jeito. Mesmo com alguma limitação, igual eu tenho no caso de impacto para condromalácia, alguma coisa do tipo? É assim, as atividades que eu faço dentro de sala, eu passo alternativas de fazer a forma correta e a forma sem impacto. Uma forma alternativa. Alternativa. Eu já no começo eu aviso, gente, quem tem problema de joelho, coluna, tornozelo, essa é a forma de fazer e essa é a forma de sem impacto. Tá. E aí, por exemplo, no começo, tô com um joelhinho de vidro ali, mas é porque eu tô... Não fortaleceu o quadríceps. Então quer dizer que daqui a um tempo eu posso vir a conseguir fazer essas atividades com um pouquinho mais de impacto, porque vai estar tudo muito mais... Sim, se você fortalecer seu quadríceps, sim. Se você fortalecer seu posterior... O joelho é fortalecimento do músculo. É igual quando o médico falou, Débora, você não vai andar mais. Entendi. Com essa carcaça de grilo, aí você... é só ligamento e osso. Vamos ganhar músculo. Eu falei, eita... E é isso. Entendi. Então é possível que a pessoa depois de um tempo vá conseguir fazer. Claro. Né? Eu tenho condromalácia grau 4 e eu empurro leg press de 430. Para impacto, você tem algum incômodo para impacto? Nenhum. Não, porque com o que protege minhas articulações são os músculos. Mesmo que eu tenha perdido músculo e estou voltando agora, eu tenho músculos... Né, eu consegui construir uma... E no meu caso, né, com pouca musculatura e 100 quilos, né, muito impacto. Né? Exatamente. Primeiro você tem que tirar toda essa gordura. 99. Primeiro você tem que tirar essa capa que tá te cobrindo, que tá adiposo, né? Sobrepeso. Você tem que tirar o sobrepeso. Entendeu? Entendi. Porque ao mesmo tempo que você vai ganhar a massa muscular, você vai perder a gordura. Então você vai se manter mais ou menos no peso, mas você vai ver pelas suas roupas. É o que eu falo para as alunas. Gente, nossa aula é puxada, entendeu? E eu trabalho para ganho de massa, ao mesmo tempo perda de gordura. Entendi. Então, aí elas pesam, ai, prof, eu não saí do mesmo. Eu falei, não tem problema. Olha na sua roupa. Essa é a sua medida. Porque você está ganhando massa. Massa pesa mais que gordura. Então, você está perdendo. Mas você está ganhando. Sim. Qualidade. Bacana. A gente depois tem que fazer um programa só da parte fitness, né? Um outro podcast. Para escrever treinos. Né? Sim, bacana. Vamos agora fechar esse parênteses um pouquinho. E aí, em que momento a vida, vamos dizer, começa a dar a guinada que deu? Que é a bandeira que eu defendo hoje. Exatamente. Contra a violência doméstica. Exatamente. Então, eu perdi meu marido, né? Que eu fui casada há 22 anos. E eu estava de luto. E esse cara já começou a me cercar durante o meu luto. E eu sempre falava para ele, tô de luto e tal. E isso foi aí um período muito grande enquanto eu fiquei de luto. E um belo dia meu filho me viu na rede e falou, mãe, chega de chorar, o pai não vai voltar. Só que aquele negócio, eu não vi ele. Então, para mim, o portão ia abrir e ele ia entrar. Né? Ele, mãe, chega, o pai não vai voltar, mãe, vai viver, vai conhecer gente. Daí, no outro dia, ele me mandou mensagem e eu, beleza. Sendo um príncipe, né, no começo. E aí, como todo bom narcisista, que a gente tem que, no começo, gente,
tudo lindo, tudo maravilhoso, Dom Juan. Falei, nossa, um homem perfeito. Todo narcisista é assim. E você fragilizada, autoestima baixa, Emocionalmente abaladíssima, porque minha vida toda eu tinha alguém, eu passei mais tempo casada do que na casa dos meus pais. Então eu sempre tive alguém. Então, assim, emocionalmente, o meu envolvimento emocional foi onde me ferrou tudo. Então eu fiquei dependente emocional, tanto que a agressão que sofri não foi a primeira. Certo. Eu já tinha sofrido outras, e aquela promessa, eu vou mudar, vai dar tudo certo, Tá. foi a bebida. Você deu uma pulada aí, mas e os primeiros sinais? É claro que depois de terapia, hoje você já percebe que desde quando ele te cercava já era um sinal, já né? era um sinal. Ele já Mas tinha a hora que escolhido foi- a vítima, porque o narcisista, ele escolhe a vítima fragilizada. Entendi. Ele não pega a mulher igual eu tô aqui. Sim. Ele não pega a mulher acha forte. pessoas Agora, vulneráveis, eu né? queria achar um agora. Aham. Tanto que tem uns caçando aí, ó, tá... Tomando na cara. Não Então, vai. Aí, E aí, com uns 6 meses, até na você se verdade... entregar, né? Mesmo, né? uns 6 meses já começou a dar os O que era? Ciúme? ciúmes. Ele colocou... Na verdade, ó... Desde a primeira semana, ele já instalou um programa. Pra te monitorar. Monitorava. Você não sabia? Não. É um negócio que... Ele usava os recursos da polícia para me monitorar. Não deixava eu sair sozinha, só com ele. Dar aula só no condomínio. Então, assim, Foi para te mim... restringindo. Para mim, afastando dos meus amigos. Para mim, ele estava me cuidando. Ó, na minha cabeça, ele estava me cuidando. Porra nenhuma. Sim. Tava dominando. E aí eu comecei a ver as coisas, a perceber as coisas. Aí começaram as brigas, aí eu comecei a ver quem que ele era. Você tentava... As ameaças. Aí eu tentava sair, ele Você voltava. tentava também se impor, não dá, e aí... Eu saía, ficava 2, 3 dias, voltava para minha casa, ficava com meu filho, que eu morava, tinha casa com meu filho. Ele ia, me buscava, chorava. Nossa, tanto que teve uma briga que ele foi na academia, chorou na frente das minhas alunas, se sujeitando, assim. Tudo teatro. Olha só. O teatro mais lindo do E mundo. você cai ali, né? Cai. Na época, eu ainda tinha dependência emocional, então eu aceitava isso. Olha o que o cara tá Quero passando. ver se ele fazia hoje comigo um trem desse, né? É libertador. Eu falo, terapia é libertador. Quando você fala, gente, que a dependência emocional faz... E é o que eu vejo com muitas mulheres. Você vê que agora, com essa bandeira de violência doméstica, eu vejo muita mulher chegar em mim, falar as coisas, falar, cara, só tem um jeito, é você querer. E você só vai querer quando você se libertar dessa dependência emocional. Só que o meu chegou um patamar que eu tentava sair dele, ele ameaçava a vida do meu filho. Olha aí. Ele, como policial civil, sempre armado. Tanto que ele está preso porque as minhas provas são robustas, tá, gente? Tem gente que fala assim, ela é louca. Ele está 7 meses preso, falava que não ia ser preso, que não adiantava denunciar porque ele tinha gente na corregedoria, que a família dele era forte. Aí você foi juntando provas, né? Aí, pra meu se filho, defender. toda vez. E aí tem prints, tem tudo, ele ameaçando. Agora o Arthur vai sofrer. Eu, né, tô fazendo as ameaças dele, né, que ele sempre fez. E eu fiquei mais um bom tempo com ele, porque o que eu pensava? Cara, eu tenho que mudar ele. Ele prometeu que ele vai mudar. Você acha, Eu achava tinha uma que, fé ali que... pela vida do meu filho, eu vou ficar com esse homem e eu vou mudar ele. Sim. Só que canalha, mau caráter não se muda. Entendi. Ele finge por um bom tempo que tá... Depois volta O tudo que de é os novo. meios? Você tentava mudar os hábitos, Mudar sei os lá, hábitos. igreja. Não, fazer ele parar de beber, fazer ficar mais em casa, tentar fazer uma coisa mais tranquila. Até as pessoas falavam que ele tinha dado uma melhorada, tal. Só que a melhorada era, como o narcisista da porta para fora. Entendi. Porque na sociedade ele é a melhor pessoa do mundo, sabe? O narcisista, ele vai na igreja, ele é o bonzinho, ele, sabe, ajuda todo mundo. Esse é o perfil. Esse é o perfil narcisista. Então, quando Meio aconteceu... psicopata também? Exatamente. Quando aconteceu, muita gente não acreditava. Não acreditava.
Entendeu? Entendi. Em que momento você já porque eu aposto que durante um bom tempo, e muitas mulheres, eu já vi em relatos, muitas mulheres, elas guardam isso, né? Não conta pra família. Eu não A contava não ser nem que pro algum meu dia alguém filho. veja e fique sabendo alguma coisa. Sempre foi do apartamento pra dentro. Só que o meu filho, uma vez eu cheguei com a boca cortada, sangrando lá. E fiquei uns 2, 3 dias, e aí ele voltou, me buscou. Fez todo o processo que eu já te falei. E o meu filho falou, mãe, eu lavo as minhas mãos. Não quero mais saber. Se você brigar com ele, não precisa vir aqui. Então até o meu filho estava se afastando de mim. Só que ele não sabia que eu estava protegendo a própria vida dele. E pelo meu filho. Com certeza. Eu cheguei a pensar em tirar a minha vida, porque eu falei assim, cara, só vai ter um jeito agora. Se eu morrer, ele vai deixar meu filho em paz. Não vai ter como ele ameaçar, não vai ter como ele fazer nada. Sim. Só que eu não tive coragem de fazer isso. Ainda bem, né? Ainda bem. Entendi. E assim, ali você chegou, e aí e acontecendo essas agressões, você começou a documentar, imagino. Lógico. Tudo. Já pensando no seu... Tudo. Eu printava cada vez que ele ameaçava, eu printava. Foto de... Avisei a delegada dele, onde ele era lotado. Já fui deixando... Preparando o terreno ali, né? Falei, se ele acontecer... Você lembra, tirando seu filho que via quando você tá praticamente ali machucada e tudo mais, em que momento você começou a soltar? As minhas alunas perceberam. Ah, então. Não sei se você então viu no meu Instagram. Teve uma das alunas minhas que é advogada. Ela falou, Débora, você tem que fazer uma medida protetiva contra esse homem. Mas ela percebeu o quê? Ela viu você machucada? Eu tive um derrame, machucada, olho, derrame ocular. Eu aparecia machucada. Então foi os primeiros traços, vamos dizer, que socialmente foram aparecendo. Exato, e as pessoas iam falando, e eu comecei a falar, cara, e as minhas alunas viram a cena dele lá, se rastejando, chorando, aquela palhaçada toda. E elas foram falando, só que eu ainda... Né? Ainda só que eu não falava pra ainda, elas. Né? Não, nessa parte eu já não tava mais... Eu tinha medo dele fazer alguma coisa com meu filho. Então ali já era só medo, você não estava mais iludida, né? Eu estava tentando, na verdade, era... Decepcionada, desiludida e tipo sem assim... força, sem né? força. Tanto que, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Isso é coisa de mulher. Quando eu postei, teve mulher que falou assim, nossa, mandou no meu Instagram. Você deve ter feito uma coisa muito feia, muito, muito grave para ter merecido apanhar desse jeito. Sabe o que eu fiz de muito grave? Fiz exatamente o que você acabou de falar. Eu desisti. Teve um dia que, na sexta, antes que aconteceu, a última e a definitiva agressão, onde eu fui e denunciei ele, a gente foi pro shopping, a gente teve uma discussãozinha, falei, não quero falar com você. Vou pra casa. Deitei, dormi, de manhã acordei, fui dar aula dentro do condomínio, ele lá em cima. Já começou a me mandar, onde você tá? O que você tá fazendo? Tô trabalhando. Não, você não tá trabalhando. Eu falei, tira o cu dessa cama e vem ver, então. Você já começou a chutar o balde. Né? Eu falei, me deixa, velho. Aí, falei, não vou subir. Eu tava com nojo. Ele te mandou subir. Eu falei, eu tava com nojo até de escutar a voz dele. Chegou um ponto assim que eu não queria nem... Falei, vou mandar meu treino. Acabou as aulas, comecei a treinar. Aí ele começou. Você não vai subir? E não sei o quê? O que você tá fazendo aí? Você tá E ele me acusava que eu tava sempre na casa de macho, que eu... Sabe naquela psicopatia louca? Que eu tava sempre fazendo... A pessoa quando faz... Não, é porque a pessoa quando faz, ela acha que todo mundo é medido na mesma régua. Exatamente. Entendeu? Infelizmente, eu nunca traí ele. Mas devia ter feito. Mas não é da minha índole. Né? Enfim, não fiz isso. E aí, o que acontece? Aí eu subi, depois que eu treinei, entrei no quarto, no outro quarto, não no nosso, e fui mexer com TCC. Eu estava mexendo, fazendo uma correção de TCC. De uma aluna que ia entregar, ela pediu para mim dar uma lida. E aí eu fiquei ali umas 3 horas corrigindo, fazendo e tal. Quando eu saí, nem olhei para a cara dele, peguei 6 cervejas que tinha, coloquei no cooler e desci, fui para a piscina. E fiquei lá, e chamei minhas alunas. Minhas alunas desceram e eu fiquei com elas lá.
E passou-se a tarde toda. Antes um pouco do jogo, que eram umas 3 horas da tarde, e quando eu fui pra lá eram umas 2 horas. E fiquei lá com as minhas meninas, conversando e tomando uma cervejinha. Ele desceu, foi lá pra ponta da piscina. E ficou bebendo lá na ponta, ficou tal. De repente ele subiu. E tudo premeditado. Não dá pra falar, ai, foi no calor. Não foi. Porra nenhuma. Primeiro que ele já era violento. Não foi só comigo, foi com as outras Depois também. você descobriu, né? Ixi, as outras ex Depois dele. Depois ainda tem o babado que a ex dele, vulgo, se matou com a arma dele. A ex antes de mim. Pesado, hein? Pesado. E ele falou várias vezes, eu já matei uma desgraçada. Pra matar outra não me custa nada. Então, depois eu vou contar esta segunda parte. Mas vou contar para estas curiosas, porque é mulher, tá? Que quer saber a coisa ruim que eu fiz para ele. A coisa ruim foi não obedecer ele. Ele queria que eu subisse. Eu falei, eu não vou subir. Tô com nojo de ver sua cara. Não quero, não vou subir. Vou ficar aqui com as meninas. E fiquei a tarde toda. Fiquei. Aí subia uma, chegava outra, porque eu tinha várias meninas. E eu fui ficando. Aí ele começou a mandar mensagens que eu não tava lá na piscina, que eu tava em casa de macho, que não sei o quê. Eu falei, oi, desce. Tô aqui, né? Tanto que nas câmeras, né, mostram, eles pegaram todas as filmagens do dia, de como que foi as câmeras de segurança. Então, minhas provas são robustas e verdadeiras. Por isso que ele já está há 7 meses na cadeia. Aí eu falei, cara, me larga, me deixa em paz, fica na sua. Aí ele começou a ligar para uma das minhas meninas, uma das minhas alunas, para me forçar a ir para subir e tal. Enfim, eu só subi a hora que a piscina fechou. A hora que a piscina fechou, eu subi. Quando eu subi, que eu coloquei meu rosto dentro da porta, eu já levei um soco. É onde eu apaguei, onde ficou todas aquelas marcas, e depois eu fui chutada no chão, porque quando eu acordei eu estava toda machucada também, porque... E aí eu lembro de só abrir o olho assim e ver as pernas dele correndo, fugindo. Porque ali na ideia dele ele tinha feito igual a primeira lá, né? Ele achou que tinha... Na ideia dele eu achou que eu estava morta também. E aí o que aconteceu? Como eu já tinha falado para a delegada dele, e ela falou, não, Débora, se isso acontecer de novo, você me avisa. Você acha que você ficou apagada há quanto tempo ali, desculpa? Eu acho que uns 5 minutos apagada. Porque logo depois eu liguei... como eu tinha falado para a delegada, ela falou, me liga, me avisa que eu vou mandar prender ele em flagrante. E eu não conseguia lembrar o Você número tá da polícia. Ali, né? Eu lembrava 190, mas eu falei, não, 190 é bombeiro. Eu não conseguia lembrar o número da polícia. Aí eu lembrei, puta, eu tenho a doutora. Aí mandei um WhatsApp com foto para ela lá. Puta, Débora, vou mandar uma equipe aí em flagrante. Eu quero crer que ela não tem nada a ver com isso, porque era um sábado e ela só delegou a função. E os plantonistas realmente foram lá. Só que foram lá para ajudar ele, tirar ele do flagrante. Todos estão na corregedoria, todos, porque eu denunciei também. Foram passar a mão ali. Foram lá, as câmeras de segurança mostram ele saindo no banco da frente. Só e tapinha nas costas até. Foram, levaram ele, tiraram ele. E com toda a educação. Com toda, nossa. E você saindo numa maca praticamente. Não, calma. Levaram ele porque ele estava lá embaixo, ele não teve culhão de olhar. Ele mandou alguém ver se eu estava viva. Ou de ficar perto da cena, né? Como aconteceu com a ex. Exatamente. Por isso que a gente está reabriu o caso. Enfim, reabriu esse caso anterior dele? Lógico. Entendi. Porque da mesma forma que a polícia chegou lá para tirar ele dessa cena do crime, houve essa mesma corporativismo. Sim. E agora eu denunciei. Agora talvez a gente consiga fazer algo na corregedoria. Sim. Que eu acho que passa muita mão. Porque tem muita mulher denunciando, tem muita mulher que vem me procurar e fala, ó, não dá nada. Os caras não fazem nada. Mas deixa eu terminar. Aí, levaram ele, um subiu. Débora, tá tudo bem, fica tranquila. Eu falava assim, vamos pra delegacia.
Não, a gente já tá com ele. Eu falei, vamos denunciar. Eu quero denunciar, eu quero fazer Eles queriam botar boletim. panos quentes ali, né? Não, Débora, vocês estão nervosos. Amanhã vocês conversam. Ele mandou subir, né? Se eu tivesse viva, me coagir. Sim. Essa é a verdade. Amanhã vocês... Aí o cara ficou... Eu falei, cara, eu preciso. Ele ameaçou meu filho. Tá aqui, eu mostrei a ameaça daquele dia. Ele ameaçando meu filho. Eu falei, eu preciso que ele seja preso. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai matar meu filho. Aí ele falou, não, Débora, ele tá com a gente, tá tudo bem. Esse tá com a gente, na minha cabeça, ele tava preso. Sim. Né? Tá detido. Aí, fica bem, não sei o quê, vai dar tudo certo, amanhã vocês conversam. Eu falei, peraí, mas você... Começou... Falei, mas amanhã vocês Botando conversam. panos quentes, né? Amanhã vocês conversam. Então ele não tá preso. Uhum. Mesmo com a cabeça batida, eu falei, não tô doida? Esse cara não tá preso. Aí eu falei, tá, beleza. Me fingi de besta. Falei, vou dormir, realmente, eu tô com a cabeça quente, tô com muita dor, tá? Ele, então tá, eu só preciso levar uma roupa pra ele, você me mostra onde eu vou. Aí, né, tem lá nas câmeras mostrando ele saindo com a sacolinha de roupa, pro amiguinho, tá? Tudo isso aí. Voltou para me coagir, não prestou socorro e precarização. Está na corregedoria. Todo mundo que participou. Quem falou comigo pelo telefone, todos os plantonistas do dia que se lascaram por alguém que não... São pessoas de boa índole, conheci, mas foi ajudar um amiguinho. Acharam que eu ia ficar quieta aqui. Como sempre aconteceu. E dessa vez a casa caiu para todo mundo. Sim. Por isso que eu falo, eu tenho um alvo nas costas. Não só por ele. Porque eu denunciei todo mundo. Entendi. E aí, a partir disso daí, como que foi? Dali eu fingi de louca, esperei um pouquinho, liguei na portaria, não tem mais ninguém? Não. O que eu fiz? Peguei um Uber e fui pra delegacia. Aí eu fiz o boletim de ocorrência. Aí que vem uma coisa que eu estou lutando muito, que são políticas públicas. Sim. Por que, Débora, você está se metendo com isso? Porque são com políticas públicas que nós vamos fazer o que eu vou te contar agora. Eu fiquei na delegacia, fui ouvida, né, passar por tudo isso. Fui ouvida por um homem. E eu estava morrendo de medo, porque eu apanhei de um homem, fui coagida por um homem, eu não confiava. Sim. E isso foi no plantão. E depois eu saí, fiquei sentada lá fora. Aí você vai ser atendido por uma pessoa que é da mesma profissão, praticamente, né? Exatamente. Então, eu só de ver ele com aquela arma assim, eu me dava... Você pensa que é mais um, Era né? mais um, e que já ia ajudar o coleguinha, que eu tava ali fazendo papel de palhaça. Mas eu falei, mas eu vou até o fim. Aí, então tá tudo certo, tudo pronto. Não falaram nada, fiquei sentadinha lá, fora, esperando. Dali umas horas passou alguém e falou assim, você não foi? Eu falei, não, eu tô esperando vocês me chamar pro exame de corpo de delito. Você quer fazer? Como assim? Amanhã você vai tirar a queixa, como cansar, todas fazem. Né? Falei, lógico que eu quero. E isso já era 4 e pouco da manhã. Falei, lógico que eu quero. Eu vou representar. Você acha que eu vou ficar nessa palhaçada? Eu não vim aqui para palhaçada. Aí arrumaram o carro, acordaram um povo que estava dormindo lá e me levaram. Me levaram lá na Politec. Chegando lá, eu quase apanhei de novo. Sério? Então, por isso que eu falo, políticas públicas. Onde vai entrar isso? Eu fui atendida por um perito que quase me bateu. Porque ele estava bravo. Acordaram, primeiro, homem. Uma das coisas que eu estou lutando é para que isso seja mudado. Já viria um protocolo para atender por mulheres. Mulheres vítimas de... Por mulheres. Quando eu cheguei lá, ele estava bravo porque acordaram ele às 4 da manhã. Não chega perto. Mostra aí. Aí eu tentava mostrar onde eu estava. Não, eu já anotei. Não sei o quê. Eu falei, cara, você vai me bater também? Porque só falta isso. Me maltratou e estava bravo com o pessoal da... Eu falei, cara, não tem meu problema não é com você. Aí beleza, anotou mal e porcamente, nem todas as lesões. E é uma das coisas que eu falo também, a mulher está machucada. Sim. Está ferida, envergonhada, humilhada. Ela não quer tirar a roupa na frente de um médico homem. Ela não vai mostrar todas as lesões. Então,
onde que entra as políticas públicas que eu estou lutando, junto com... Eu não tenho partido. Não defendo partido nenhum. A deputada Gisela, eu sempre estou com ela. A Maria Valone, eu sempre estou com ela. A Maísa Leão, sempre estou. São todo mundo de partido diferente. Sim. Mas são pessoas que realmente defendem a causa contra a violência doméstica. E eu vou fazer isso. Então, o que eu falo? Primeiramente, a delegacia tem que ser lotada por mulheres. Sim. Entendeu? O acolhimento tem que ser feito por mulheres. Segundo, não existe esse trem de plantão. Tem que ser uma delegacia, onde tem tudo. Onde você vai ser ouvida, onde tem a Politec, tudo no mesmo lugar. E sem ser plantão. Por quê? Porque no plantão, você vai dar o seu depoimento. Beleza. Passa outro dia, aí você vai ser chamado na delegacia. E aí vem uma coisa que a lei ampara e que é ilegal. A revitimização dentro da lei. Certo. Você tem que contar tudo de novo. E nego fica te testando para ver se você não cai em contradição. Entendeu? Então, assim, a mulher ela às vezes não quer denunciar. Às vezes já tá ali arrebentada. Já tá arrebentado. E eu vou ter que relembrar tudo isso. Ficar remoendo isso. Isso é contra a lei, porque existe a proteção, a revitimização. Sim. Porque depois eu estudei muito sobre isso. E aí até ter alguma observação para caso depois ela tenha outras informações para passar depois, às vezes na hora ali, no fato, né? Ela pode depois dar um novo depoimento, tudo. Só que em via de regra, que a pessoa tá... em via de regra, os maiores índices de violência são no sábado e domingo. Sim. Todo sábado, não é no dia a dia, é no sábado e domingo. Então você vai ter que fazer, aí durante a semana fazer de novo. Então uma das minhas bandeiras da violência contra a violência doméstica é isso, é colocar mulheres atendendo mulheres. Sim. Peritas mulheres. Sim. Entendeu? E preparadas. E que seja um lugar, só um lugar. Você não tem que ir ali fazer isso, lá para fazer isso. Poxa. Um lugar, e que ela seja 24 horas, uma delegacia e não um plantão. Sim. Então, para isso, a gente precisa de mais efetivo. É onde entra as políticas públicas. Um efetivo feminino. Sim. Essa é a minha grande batalha hoje, que às vezes você fala assim, mas você vai para púlpito, você vai falar. Não é para dar show. É porque... Para dar voz, né? É porque se Deus me permitiu passar tudo isso, sendo quem eu sou, que eu sempre fui uma mulher extremamente forte, a ogra, como é meu apelido, é porque Ele estava me ensinando alguma coisa. Sim. Então, eu falo assim, eu não fui uma vítima, eu não sou uma vítima, eu sou uma escolhida. Eu fui escolhida, eu fui preparada e eu preciso da minha voz. Você acha que é show, você acha que é... O problema é seu. Sim. Não me siga no Instagram, não vem perguntar, tá tudo certo. Eu vou lutar por mulheres que sofrem violência doméstica. E a gente só consegue lutar quando você tem políticas públicas que vão fazer isso. Infelizmente, nunca gostei de política. Mas, infelizmente, você percebe que ela é necessária. Assim, ela é necessária. Sim. Senão a mulher fica jogada. E outra coisa, o pós. O pós é muito pior. Outra coisa. O acolhimento desse pós. Além do acolhimento e o agressor ainda depois. Como que ele ficou? Vocês nunca mais tiveram contato a partir daí ou ele ainda tentou? Graças a Deus, não. Aí olha que bonitinho, né? Aposto que, assim, em volta com outros homens em volta, ele deve ser um cara 10, né? Não, aí Esse machão, assim, era só com mulher? Não, ele sempre foi, assim, o bom vivão, cara legal, gente fina, mas também sempre foi muito ciumento, agressivo, ele sempre demonstrava muito que... Só que com mulher, ele tinha coragem de sair na mão. Com homem, ele só ameaçava. Sim. Então é assim, o leão vira gatinho, né? Sim. E, enfim, aí fiz o exame de corpo de delito mesmo, temos que passar por todo esse constrangimento. No outro dia, aí fui para casa, tranquei a porta e eu com medo, o que eu fiz? Escorei 2 cadeiras assim para que não abrisse. O que aconteceu? Aí eu apaguei. Dali eu apaguei. O que aconteceu? Eu acordei com barulho na porta. Quem que era? Ele tentando abrir.
Aí tentou, chamou o chaveiro, achou que era chave. O chaveiro falou, não, tem alguma coisa, né? Aí que ele foi lá na minha aluna, pedi para ela me ligar, porque eu já tinha bloqueado tudo, para ela me ligar, para abrir a porta, que ele tinha que pegar umas coisas. Aí eu só mandei para ela no WhatsApp o boletim de ocorrência, porque até então ele achou que eu estava dormindo, bonitinha, que foi o que eu falei para os amiguinhos dele. Tá aqui, ó. Fala para ele que eu só vou chamar o camburão, é agora para ele. Puf, sumiu. Foi a última vez que eu vi, virou poeira. Pronto. E aí o que eu fiz? Falei, vou sair daqui, fui embora, fui para Sorriso, fiquei um tempo lá. E nisso, eu liguei para a delegada dele, a delegada já na terça, na quarta, porque isso aconteceu no sábado. Não, eu falei, ó, doutora, ele tá ameaçando, vocês não prenderam ele, prevaricação. E ele ameaçou meu filho de morte. Tá aqui, ó, mandei os prints para ela. Um cara tá armado. Você não, ele vai... Já tô com a arma dele, porque a gente já recebeu a medida protetiva aqui. A gente ia já... precisar estar com arma para fazer uma coisa? Ai, precisa. E vagabundo não conhece vagabundo? Ele precisa da arma dele? Não, o que ele fez com você, ele não precisou de arma. Não precisou de arma, enfim. Mas a gente já deu uma licença-prêmio para ele vai ficar uns 3 meses afastado. Falei, o quê? Uma licença-prêmio? Nós vamos pagar 3 meses pro vagabundo ficar curtindo a vida? Num resort quase, né? Só falta dar um numa resort dessa pra ele, né? já estava no Rio de Janeiro, curtindo a vida. Eu não sabia porque eu tava... Na verdade, eu sabia porque já tinha uma passagem que a gente ia viajar. Ele foi. É premiado mesmo, né? Aí o que aconteceu? Falei, não, cara. Eu não vou deixar nós, cidadãos de bens, pagando salário de vagabundo que tá curtindo a vida e eu aqui hospitalizada, toda machucada. Sangrando e ele passeando. E ele passeando. Falei, não. Essa faculdadezinha de bosta de marketing, que ele sempre falou, essa faculdadezinha sua de marketing não serve pra nada. Você é uma professorinha, sempre diminuindo, né? Sempre querendo me diminuir. Falei, pois é, eu sou formada em marketing, né, velho? Eu não vou deixar isso acontecer. Se tem uma coisa que eu vou fazer, é fazer chegar na opinião pública, que a polícia não prende, mas a opinião pública prende. E eu vou fazer. Só que eu não imaginava a repercussão que ia dar. Eu fiz uma ligação para uma repórter. Bastou. Pulverizou. Aí chegou no VG, É bom que ecoa quem fez o atendimento ruim também, né? Quem prevaricou, né? Eu contei toda a história. E aí ela fez a matéria, aí já foi pro Olhar Direto, já foi pro Media News, já foi pro Folha Max, já foi... Aí o pessoal da TV Centro-América me pediu entrevista, dei entrevista, contei o que estava acontecendo. E isso eu lá de Sorriso fiz a entrevista. Chega o final do dia depois, a própria primeira-dama entrou em contato comigo. E ela fez um post falando que ela não admitiria tal funcionário público. Ela só simplesmente mandou caçar a licença-prêmio e fazer ele voltar. Maravilha. E aí ele ficou trabalhando interno ainda uns 10 dias. E aí, com todas as provas, conseguiram, meu celular passou por perícia, viram que tudo que eu estava falando não era mentira, não era... Aí botaram ele na cadeia e fazem 7 meses que ele está na cadeia. Para quem nunca ia para preso, né? Já tentou vários habeas corpus e não conseguiu, porque as provas são robustas. E olha, teve que fazer uma manobra toda... Eu tive que me expor. Que já é outra coisa, né? Eu tive que me expor, eu tive que expor meus machucados, eu tive que falar tudo que eu falei, e o que eu falo e o que eu repito, para que a justiça... Teve que chegar na primeira dama. Teve que chegar, senão eu ia estar de licença-prêmio até novembro. E a galera... E outra... Aí eu passei Aí que eu passei pelo tribunal. O pessoal só fez o que era obrigação deles. O que era obrigação deles. Que eles não queriam fazer nada. Eu tive que me expor para que o poder público fizesse. Sim. Ali entra o poder público que eu falo. Porque aí os funcionários públicos... o mínimo aí fez o mínimo que devia fazer por todas as vítimas. Que não tem que ir lá se expor. Sim. Entendeu? E aí ele já foi... Aí tá preso. Já tentou todos os habeas corpus do mundo, como eu falei. As provas são robustas. Tá, você falou 7 meses, mas ainda a pena... Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. E a pena dele foi estipulada? Ele não foi julgado ainda. Nem todo mundo foi ouvido. Entendi.
Enquanto isso, a gente tá aqui esperando ele fica ver o que até ser julgado, é, né? porque... E aí nisso também reabriu o caso anterior. E aí, com tudo isso, todo mundo começou a falar, a contar, porque eu conheci o caso anterior pela ótica dele. Uhum. Eu não sabia do real caso, que a polícia chegou lá primeiro, ele estava do lado de fora. Exatamente o que aconteceu. E aí eu contei na Procuradoria da Mulher, e aí eu comecei a buscar, falei, olha, a família era pobre, a família... Falei, vamos fazer alguma coisa por esse caso, que esse caso também ficou impune. Foi um feminicídio. Aqui também? Eu assim, falo assim, ele falou várias vezes pra mim, eu já matei uma desgraçada, pra matar outra não me custa nada. Não vai dar nada pra mim. Sim, Espero que dê. com certeza. E, Porque aqui fora eu tenho medo que realmente, se ele sair, mesmo que com tornozeleira, pra um psicopata igual esse aí, né? não vai segurar, não vai fazer nada. Exatamente. E você, depois desse acontecido, você virou uma referência, né? Como que É o que foi eu falei. as suas amigas e como as mulheres Hoje, você? o meu Instagram, pelo menos 4, 5 mulheres me procuram. Débora, como que eu denuncio? Débora, eu tô sofrendo violência doméstica. Débora, bem, peraí, eu prometi, na época que eu tava falando, eu falei, gente, me procura. Eu vou ajudar. Tanto que aconteceu outros casos que a Virginia Mendes também foi e Teve que intervir. interviu. Ligaram pra mim e falaram, Débora, você como vítima fala com ela. Porque ela não queria falar com ninguém. E eu tava em Sorriso. Isso é um mês depois que aconteceu o meu, a menina arrebentou ela. Aí eu mandei uma mensagem, mandei minha foto, falei, vamos conversar. Ela falou, com você eu converso. Então você, não é só dar a voz, é dar coragem. Porque a pessoa se vê, eu falei assim, eu também tô machucada. E eu sei que a sua dor não é só física, na alma. Eu tô assim. Sim. Aí ela resolveu, ela falou, pode me ligar. Aí eu falei com ela. Sim. Aí eu orientei ela, falar com a doutora Judá, na delegacia da mulher, lá onde ela teve todo o amparo, consegui a advogada. Enfim, isso acontece todos os dias. Todos os dias. Sim. E passou por aqui essa semana a Thaisa da Ampara Elas. O seu caso é um caso extremo, né? Que chegou para as vias de fato, né? Mas ainda a mulher, a gente aprendeu aqui que ela sofre a violência o tempo todo, às vezes de maneira velada, não precisa ser... Existem 5 tipos de violência. Sim. 5. Ele está indiciado no 5. No 5, né? No 5. Tem- Inclusive estupro, Tem... que é a mais pesada para a pena dele. Então, assim, a violência Quais são mesmo? doméstica, Você a sabe violência quais são? patrimonial, a violência emocional, a física, patrimonial, o estupro, tem mais uma que eu esqueci. Ele está enquadrado no 5. No 5. Então, assim, não é só chegar em vias de fatos. Sim, é bom que as Entendeu? pessoas saibam, né? A violência, até a patrimonial. Sim. Ah, se você me largar, você não vai ter nada, você não é nada. Isso é uma violência. Você é uma professorazinha. Você é uma professorazinha, só tá aqui por causa de mim. Entendeu? Sim. São todos os tipos de violência. Você tá E aí feia. depois, ai, não, eu vou mudar. Não muda porra nenhuma, eles não vão mudar. Eles vão te iludir e depois você vai se lascar de novo. Vai acabar, só tem um jeito, acaba como o meu caso. Sim. Se não Eles tomar não- providência quanto Eles mais nunca cedo, vão né? parar, eles nunca param. É da índole de um narcisista Sim. fazer isso. Ele vai te trocar por outra vítima. Só isso que ele vai fazer. Quando você não servir mais pra ele, ele te troca por outra vítima. A partir desse momento, então, que você virou referência, foi criando, vamos dizer, essa rede de apoio, né? Na verdade, virou uma rede de apoio. Aí eu conheci o pessoal da ONG Lírios. Gente, a ONG Lírios é uma ONG lá de Várzea Grande, que atende mulheres vítimas de violência, meninas também, vítimas de estupro. Fazem todo um amparo psicológico. E é uma ONG que vive do que elas produzem mesmo, entendeu? Bacana. Elas precisam muito ter ajuda também Sim. de emendas, mas enfim. E agora eles estão com um projeto de trazer essa ONG para Cuiabá, porque tem muita mulher de Cuiabá que vai lá, e na maioria são pessoas de baixa renda. Então tem que gastar para ir lá. Então a ideia é conseguir, Maísa Leão tá junto aí, que ela é uma Que bom, né? das pessoas que lutam por isso.
Já passou já por aqui, já nas nossas Não, ela é maravilhosa. Então, ela junto com a Fernanda, com todo o pessoal da equipe, né? Tá tentando trazer para cá e fazer o que eles sempre fazem, a educação, colocar nas escolas. Seduc, libera, porra! Os caras aqui em Cuiabá não liberam fazer palestra nas escolas. Quanto mais cedo a mulher saber disso... As meninas precisam saber quais são as violências. Os homens, os meninos precisam ser conscientizados. Sim, também. Só que a Seduc não quer isso. Eu não entendo por quê, gente. Até o homem sendo mais conscientizado, aquele que não é um homem agressor, ele também pode fazer parte dessa rede de apoio, né? Lógico, com certeza. Então, tipo assim, saber identificar... Porque existe homens violentos, existe narcisistas, existe psicopatas, mas existe homens maravilhosos. Sim. Entendeu? Enfim, e a gente tem que... E aí virou uma rede de apoio que eu falei, gente, pode vir. Todo dia eu falo, pode vir, pode me procurar. Aí você abraçou a causa. Abracei a causa e isso, em vez de ficar me vitimando, ficar depressiva, reclamando da vida, o que eu fiz? Virou um legado para mim. Sim. Eu tô com meu filho com 24 anos, criado, terminando faculdade de agronomia na UFMT, tenho minha casa, meu apartamento quitado, meu carro, minha profissão. Falei, pronto. Eu só precisava ter um motivo para viver agora, porque depois que eu perdi o meu falecido marido, o meu motivo era... Eu meio que perdi o motivo. Sim. E aí eu busquei em outro relacionamento sem me curar. E é isso que a gente tem que ensinar as mulheres. Você ainda mal tinha, né, apagado a chama anterior, vivido o luto, totalmente fragilizada. Presa fácil para quem? Vulnerável para total, um bom narcisista. Então, assim, eu comecei a encontrar um motivo, a me motivar, a fazer disso uma bandeira. E hoje a minha bandeira é violência doméstica. Lutar contra a violência doméstica. Junto com deputados, vereadores, toda uma polícia. Eu achei legal o fato do radar da primeira-dama estar ligado assim e ela tendo que intervir. Sim. Que bom seria se não precisasse se não precisasse para todas as mulheres, né? Fossem isso. Já o atendimento já fosse ali ágil e humanizado, porque não está sendo humanizado dessa maneira. Exatamente. Essa é a minha briga, é o que eu vou entrar e subir em púlpito quando deixarem, vou falar em podcast, fazer esse efetivo de mulheres, esse efetivo 24 horas, não ser só plantão, essa humanização, esse acolhimento, um espaço aqui em Cuiabá, como a ONG Lírios faz, para o tratamento pós, porque os traumas ficam horríveis. Eu faço terapia desde o acontecido, comecei a terapia. Ali eu comecei minha terapia desde o luto, porque eu precisava me curar o meu emocional e curar todo esse processo que eu passei, que ele me transformou em um lixo. É bem o que eles fazem. Tirar a sua autoestima, é tirar tudo. Eles tiram você tudo. Voltar a se amar de novo, exatamente. Né? E hoje... Você tá voando. Hoje eu tô voando. Hoje eu estou na minha melhor fase. Hoje estou bem e estou para jogos. Estou para ajudar mulheres. Maravilha. Antes, só para a gente já ir partindo para os dias atuais, mas desde quando você abraçou a causa e começou a ser uma voz, de alguma maneira alguém já tentou te intimidar, te desencorajar? Já. Eu recebi mensagens no Instagram que eu desconfio, fiz um boletim de ocorrência que era dele. Porque para ele de ameaça, então? Não, as frases, as palavras, tipo, falando coisas assim para denegrir minha imagem, coisas que eram... Até a delegada, era como ela já tinha... Dele. Era o vocabulário dele. E assim, eu tive certeza quando eu mandei uma mensagem de volta. Eu não bloqueei, porque eu não bloqueio. Tá tudo certo, quer me xingar, xinga. Faz o que você quiser. Falou, vocabulário, fiz um boletim de ocorrência bonitinho e só respondi. Nem vou te bloquear. Só vai ser muito bom, como o meu telefone está em perícia, vai ser ótimo achar o IP desse telefone, que provavelmente está dentro de uma cela. Puf, sumiu. Por que será? Pois é. Se fosse uma pessoa realmente normal. Então, e agora... E eu tenho a medida protetiva contra a família toda, principalmente a mãe, que é mais narcisista ainda. Então, assim... Também tentaram te acuar? Fizeram escândalo lá na porta do condomínio.
É bom que saibam, né, também. É bom porque... que tem todas as provas e que cabe também, Sim. cabe também um processozinho, porque Caramba, merece. a pessoa tem que sangrar, vamos dizer assim, desculpa o termo, mas a pessoa quebra a sua cara, vamos dizer assim, e ainda acha que tá na razão ainda, né? Exatamente. E assim, Tem... eu passei pelo tribunal. Agora, só eu fazendo já passei pelo tribunal. Só fazendo um... se você souber que seu filho fez isso com a namorada, aposto que você... Eu que quebro a cara dele. Exatamente. Eu já falei pra E ele. aí, como que uma outra mãe tem uma postura dessa, né? Sim, exatamente. E aconteceu a mesma coisa no caso. Ela deu guarida pra ele. Deu álibi Sim. pra ele. Ah, é? Então, é tudo farinha do mesmo saco. Não é uma Entendi. bosta, todo mundo, entendeu? E depois disso, né, já vamos aqui pro seu voo, né, que você tá voando e tal. Reconstrução total do estilo de vida, uma vida positiva, Tudo. personal. Terapia é tudo. É, muito bom, né? Gente, vai fazer terapia. Tô precisando ir. Esse negócio de dependência emocional, gente, primeiro, igual você estava falando de uma amiga sua que sai de um relacionamento entrando... Isso é uma carência. Talvez de algo que pode ser que você viveu do passado, na infância, um trauma, né? Algum trauma, como eu tive alguns. Você tem que buscar a sua validação em outra pessoa. Então, tudo isso você vai aprender na terapia, vai se libertar. Sim. E hoje eu estou dando aula, saí até um pouco desse nicho de personal, comecei a fazer aulas coletivas, que eu adoro, porque aí eu participo. E, socializa mais. E aí eu tenho, geralmente são mulheres que fazem, é muito difícil ter homem que faz minhas aulas. Mas por que poucos homens têm? Porque você é muito bruta? Eles acham que é muito afrescalhado, né? Eu não sei, gente. Eu não sei por que vocês não fazem. Não, eu faria tranquilo. Porque são aulas de funcional, né? Ou eles não têm a coragem que as mulheres têm, porque tem que ter fôlego, tem que ter raça, tem que ter vontade. Sim. E na maioria das vezes eles vão lá para puxar um ferrinho e ir embora. Entendi. Fazer uma esteira. E aí eu comecei a estudar, estou fazendo novos cursos pela empresa que eu estou, para atuar em outras áreas, bike, body jump, enfim. Entendi. É o dia inteiro, então você faz a funcional que você também já está na atividade. Por isso que eu estou um pouco mais sequinha, por quê? Porque eu estou com um gasto calórico maior, mas eu estou... Como que é a rotina? Chegando aos 45 anos. Muito bem. Muito bem e ótima. E eu começo a dar aula às 4, saio de casa às 4h20, 10 para 5 eu já estou dando aula. E dou aula de personal dia todo. Aí de manhã ainda tem uma aula aqui, outra lá de funcional. À noite uma aula aqui, outra de funcional. Depois mais personal. E trabalho até às 21 horas com o meu horário. Então é das 4 às 21, que é a minha hiperatividade. É hiperatividade tomada, né? Controladíssima, maravilhosa. Não tenho tempo para pensar em porcaria. E final de semana eu saio, curto. Agora eu tô vivendo com meu filho que eu nunca vivi. Meu filho tá montando uma banda de rock que vocês têm que seguir, viu? Opa, sou roqueiro. Você vai ver o timbre de voz dele. Todo mundo fala, não tem em Cuiabá. Depois que acabar aqui eu te mostro. E aí eu tô sempre junto com ele, tô curtindo essa vibe. Qual é o nome dele? Arthur. Arthur, ele já tem a banda já? Tem. Depois você me mostra lá. Eu tenho banda e tal, conheço uma galera aí, talvez possa ajudar. Tá tocando ele e o Patrick agora, e depois você... Bacana. Depois a gente conversa um pouquinho mais. Quem sabe um podcast com os meninos também, né? Também. Porque eles vão no Boomlai, no podcast dia 22. Bacana. Para falar um pouco sobre o rock, sobre como nasceu. Legal, talvez ele conheça a gente também, né? Depois com certeza. Sim. Olha aí, ó, eu não sabia. Pois é, a gente vai fazer um network aqui. Vamos fazer um network. E assim, tô curtindo isso sem querer apegar, sem querer, viver sua vida, viver pra você. Eu estou vivendo o melhor amor do mundo. Que é o próprio. Legal. Bacana você dizer isso. Próprio, gente, não existe. E geralmente quando a gente tá assim, a gente se permite ficar mais tempo ainda sós, assim, só se curtindo, se namorando, cara, né? Eu estou namorando. Essa semana eu recebi flores no serviço. Aí secreto? O povo, não sei o quê. Eu falei, gente, eu estou apaixonada, nem adianta. Eu estou apaixonada por mim. Isso, legal que você falou isso. Não quer dizer que eu estou solteira, que eu estou só. Legal que você falou isso, mas aí... eu estou desapegada. A parte que agora, depois de todos esses traumas e toda essa história pesada, é como que depois uma mulher... Claro que você já tá... Eu achei que eu nunca mais ia gostando de homem. Isso. Eu falava pra mim...
um medo, assim, um trauma. Eu falei assim, Então, meu Deus, eu nunca mais vou gostar de homem. É exatamente Eu fiquei aí. com esse medo. É exatamente aí que eu quero chegar. Em que momento você já tá voando, linda, bela, plena, solta, e aí a mulher, em que momento ela começa a se permitir também de novo, porque você fica com medo de homem. Sim, eu tinha traumatizada. medo, eu tinha medo do toque. Do toque. Sim, Se alguém na academia encostasse em mim e falava, prof, sim. E aí você... eu falava assim, me mostra seu treino, que eu já puxava as mãos, não queria. Aham. Mulher não, encostava Sim. em mim. Né? Quando alguém falava, ou chegava no meu ombro, eu falava, E qual que foi o seu feeling pra você perceber, não, agora já... Igual você falou, você tá solteira, mas não quer dizer que você tá só. Mas qual foi o seu feeling pra você perceber que você podia se permitir de novo? terapia. Terapia? Eu fui contando, fui falando, e ela foi Porque aí ensinando depois é outro tabu pra técnicas. mulher. Tem mulher que depois nunca mais consegue. Aí ela foi me ensinando técnicas, me dando broncas e falando pra mim, Débora, você tem que se amar primeiro, não sei o quê, e me mostrar que eu não precisava ficar sozinha, que eu posso voltar a confiar, que existe pessoas que eu posso Confiáveis. confiar, que eu posso sentir o toque novamente. E isso foi trabalhando e depois eu falei, cara, eu gosto de homem mesmo, eu não posso desistir disso não são todos iguais. Sim. E como que foi nesse Mas não período? preciso hoje de alguém na minha vida. Sim, que bom. Estou... E como foi nesse período que você tava ainda acuada, assim, vamos dizer assim, arisca de homem, né? Porque você é bonita, na academia. Eu recebia várias cantadas. Então, eu como falava que assim, você ó, recebia essas cantadas? falava, tá bom, obrigado, não quero, tchau. Valeu. Ah, vamos sair pra jantar. Não quero, não vou. Tô namorando. Sério, tô me namorando. Estou sim. me amando. Não quero, não vou. Não cabe Você uma só, pessoa você só hoje. bloqueava, mas aquilo te trazia alguma coisa ruim quando você era... Não, eu conseguia falar Você conseguia não. neutralizar isso. Era uma coisa que eu nunca consegui falar, era não. Entendi. E com tudo isso eu falo, não. Porque eu tava... Tô de boa, Eu tô na tava, minha eu vida. tava numa vibe, estou numa vibe de que eu não preciso Tá com alguém para estar com alguém para ser validada. Sim. Eu já estou comigo. Não quer dizer que eu estou solteira. Sim. Mas não quer dizer que eu não estou sozinha, sou mulher, tenho meus Sim. desejos. Mas sem apegar, já deixo bem claro, tá tudo certo, sem apego. Não se Sem emocione, por compromisso. favor, não seja emocionado. E Sim. vamos viver, porque eu estou vivendo a melhor fase, saindo, curtindo, aproveitando com meu filho. Aposto que... Pode concluir. E ajudando aí quem eu puder ajudar com a minha bandeira. Aposto que depois que você passou por isso, você passou a ter um olhar clínico e às vezes identificar ao seu redor um perfil. Eu vejo narcisistas todos os dias, inclusive pessoas que estão com alunas minhas, porque a gente é muito Vocês psicóloga. conversam entre o Algumas me contam coisas, eu falo. cara eu abusivo, falo, né? Vou falar pra você, se liga, perfil narcisista, mando pra elas Olha aqui o que andar, pra aconteceu tudo que eu com- estudei, tudo, falo, Sim. vê se isso não tá acontecendo. Percebe aqui, percebe ali. Tá prometendo, não vai mudar. Caráter não se muda, Sim. não se molda. E aí dessas... Você já... Essências não se mudam. Né? Nesse período, você solteira, já conheceu homens, com certeza, né? Claro. Então, algum desses fatos você já identificou ou você já consegue identificar muito antes ainda de você eu não aceitar deixo um convite para jantar? Eu não deixo Você já nem chegar perto. Entendi. Eu fiquei tão assim que, com muitas experiências de outras mulheres, eu já falo. Mais a sua ainda, né? De longe Eu você percebe. já conheço. Entendi. Papa Como que- Mike e Papa Charlie já não tem mais nem vez. Aqui, só Eu para dar até brinco com isso. só para dar um manualzinho aqui, qual é o traço que a mulher pode observar que o cara é um abusivo, um narcisista, um psicopata? Tem alguma que você eu percebe? vou dar uma só. Uma só, que acontecia comigo e eu fiquei com pena da pessoa. Uma mulher linda, maravilhosa. Todo dia ela chega na academia de mão dada com o homem. O aparelho que ela vai, ele tá. O aparelho que ela vai, ele tá. Em alguns minutinhos que ele foi no banheiro, ela falou, eu queria tanto fazer aula com você, mas eu tenho que vir nesse período, e esse período você já tem aluno. Eu falei, por que você não marca hora? Ele não deixa eu treinar sozinho, ele não deixa eu vir na academia sozinho. Olha aí. Um cara todo bonitão, um cara inseguro. Não Então, se garante, é isso? É, exatamente. Era o que acontecia comigo. Ele não deixava eu ir treinar. Nos dias que ele estava de plantão, eu não podia ir treinar.
que eu só pedia treinamento. Então, no fundo, esse narcisista é um cara inseguro. Ele é um seguro. Ele também tem os problemas que foram de infância. Ou ele veio com uma criação É vítima de alguma coisa. Ele né? é vítima de algo que faltou para ele. Com certeza. E aí, só dos outros eu já percebo. Eu falei assim, pô, o cara não deixa você vir treinar. Ou se deixa, fica o tempo todo te controlando. Já então, é um disso, meninas, sabe? Meninas. E esse tipo de gente, agora com a experiência de homem aqui, também tem. Mulheres também, já passei. Muito! Já fui agredido, já. Muito, também. muito. Existem muitas coisas, assim, muitos fatos que as mulheres estão aproveitando-se da Lei Maria da Penha também para se vingar. Só que a polícia não é besta. Eu tive 2 que eu encaminhei. 2 que eu encaminhei. E que, Débora, não deu nada. Se não deu nada, é porque a sua prova não é robusta. Alguma coisa não está batendo. Sim. Porque a polícia leva um tempo para prender o cara. Porque ela vai checar as informações. Uma delas tinha apanhado no sexo, depois tomou um pé na bunda, aí estava com os roxos. Mas foi porque, segundo ele, ela pediu. Entendi. Ok. Eu ajudei e fui até ali. Eu falei, a partir de agora é com a polícia. Eu te levo. Mas Sim. o cara tá solto, tá tudo certo. Por quê? Ela quis usar para se vingar, porque ele não quis mais nada com ela. E outra, mesma coisa. Mesma coisa. Cara, na verdade, foi ela que partiu para cima. E ele se defendeu. Então, assim, é difícil. Também, é difícil. Mas só lembrando que se a mulher parte para cima, você dá o vácuo, deixa ela cair sozinha. Não empurra, que empurrão também é violência doméstica. Sim. Se ela vir, você abre. E é isso. Cara, eu vou dar aula de defesa pessoal para as meninas. Eu já fiz um curso, já fiz um sábado lá no BOP. Agradecer o pessoal do BOP aí. Que acabou lotando, era um negócio assim que eu fiz de um dia para o outro, só que eu postei no meu Instagram, falei, gente, é de graça, não precisa fazer inscrição. Achei que ia dar umas 10 pessoas, lotou o tatame. E depois muitas mulheres me pediram, e eu vou fazer isso. Faz mais. Porque eu tô com um projeto que eu tô levando para as políticas públicas, para que haja uma verba destinada para que a gente possa montar um tatame. Aulas vão ser de graça, mas a estrutura, né? A gente precisa desse apoio. Muito bacana. Quem quiser te seguir, procura como? Como te acha lá no Insta? Débora Sander. Ainda bem que você falou do... Débora Sander. E ainda esse seu sobrenome te faz carregar um cargo, Esse meu sobrenome é o sobrenome do meu pai. Gente, deixa eu contar essa história. Que azar, né? Que azar. O azar veio depois, né? O azar veio depois, exatamente. A associação, porque todo mundo acha que eu mesmo, depois que eu separei, que saiu o divórcio e tudo, que eu estou usando o nome do meu ex, que está preso. Eu jamais usaria o nome de um presidiário. Mas é isso. O nome dele é Sanderson. E o meu sobrenome é Sander. É o sobrenome do meu pai. Então as pessoas vieram falar, Débora, mas você continua usando o nome dele? Não, o sobrenome dele? Não, o sobrenome dele é Castro. O nome dele, que é parecido com o meu sobrenome. Então, gente, eu não uso esse nome. Esse nome é meu, é alemão, é do meu pai, tá? Pô, ainda essa associação virou um karma, né? Que bosta. Mas tá bom, tá tudo certo. Importante, não me afeta. A história o ruim é que eu tenho que ficar explicando. É. Aproveita, gente, já assiste esse pedacinho, não fica mais me perguntando. Meu sobrenome não é o nome dele. Já, gente. Estou livre, leve, separada e não usando o nome dele. Já vamos tirar um corte disso daí. Você já usa lá no seu... Por favor, pra eu não ter que ficar explicando, gente. Por favor, esse é o meu sobrenome. E quem quiser também te procurar para um trabalho como professora, como que te acha também? Me chama pelo Instagram, porque como eu tenho esse processo todo rolando, eu troquei de número e a própria delegada pediu para eu não ficar divulgando o meu telefone. Então eu já falo, gente, manda um direct para mim, eu já passo as informações, se rolar da gente fechar alguma coisa, eu mando meu WhatsApp, a gente troca o WhatsApp, troca o telefone, eu ligo, converso.
Mas é lá, Débora Sander, Sander, só isso. E a Lírios também tem um canal que a pessoa pode encontrar? Também pelo Instagram. Também pelo pode Instagram. procurar aí a ONG Lírios. ONG Lírios, né? Podem Isso. procurar lá, né? Lá, A pode gente vai procurar. colocar aqui embaixo. Por favor. E aí, gostou do nosso bate-papo? Maravilhoso. Espero que Desculpa tenha se curtido. tiver palavrões, porque eu Imagina! sou extremamente... Eu quero que você seja natural. Eu sou. Se tem um trem que eu não seguro é a língua, eu não sou baú. Então a gente vai tirar daqui com certeza, para quem estiver assistindo aí, várias dicas, né? Histórias que podem colaborar aí com as mulheres, Que assim seja. né? Que elas já saibam identificar muito cedo, né? Exatamente. Para não ter que chegar Exatamente. ao nível extremo que chegou, né? Porque no começo é tudo flores. Uhum. Mas depois acontece, o sangue escorre. Então Infelizmente. vamos nos cuidar. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, viu? meu querido. Gratidão. Então é isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você gostou do nosso bate-papo, comenta lá. Se você tem, às vezes, uma história, às vezes você tem a sua história aí, você passou por isso, né? Ou às vezes sabe quem passa por isso, manda esse bate-papo aí para encorajar elas e ajudar quem tá precisando, tá ok? De novo, bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu!